Olá, meus amados, mais uma vez Urique Costa. Depois de um ano e alguns meses sem postar vídeos, sem editar nenhum vídeo, que meus vídeos nunca foram editados, sempre foram ali na íntegra. E o motivo de eu ter me afastado desse tempo todo do YouTube é que eu não consigo mais fazer vídeo da forma que eu fazia antes. Agora eu tenho que gravar o vídeo no celular e mandar para o YouTube. Antes eu usava a própria plataforma do YouTube pelo celular. E ali dentro eu já gravava o vídeo e direcionava para ser publicado. Agora eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que gravar no celular e depois eu tenho que lançar para o YouTube. Então, esse foi o real motivo. Nada mudou de lá para cá. A minha fé continua sendo a mesma. E por falar em fé, eu tive a visita de alguns amigos do antigo convívio, vou dizer assim. E assim, vieram, nos surpreenderam, a mim e minha esposa, e porém vieram trazer uma palavra. Se eles tivessem se eles fossem falar sobre qualquer um outro assunto, talvez eu ficasse na minha, quietinho, e respeitaria da mesma forma que eu os respeito até hoje. Só que eu não posso aceitar que abra o livro de Romano e distorça falando de forma equivocada a respeito do que a Bíblia está mencionando. Não houve desacordo, não houve discórdia entre a gente. Houve sim um debatezinho de eu tentando mostrar a eles e eles tentando mostrar a mim. Porém, no final nós nos abraçamos, eles oraram, eu também orei. E agradeci pela visita e pedi para que voltasse mais vezes, até para que a gente pudesse pôr as coisas a limpa, expor as coisas e deixar as claras. E uma das coisas que foi mencionada no dia em que nos surpreenderam com suas visitas foi com relação à fé. A fé é essa que é exercida pela religião, que é diferente da fé que eu exerço hoje. E isso é muito difícil para eles compreenderem. Porque eu falei para eles, como vocês sabem, já fazem 4 anos que eu não estou mais entre vocês lá no templo. Já fazem 4 anos que eu não tenho convívio com vocês lá dentro. Na rua a gente se vê, se esbarra, se fala de boa. Há um respeito de ambos os lados. E eles nunca conseguiram entender o real motivo de eu ter saído. Eles acham que eu tomei uma decisão simplesmente de sair e sair. Quando na verdade não foi nada disso que aconteceu. E por mais que eu tente aqui expor, deixar isso bem claro, as pessoas não vão ter a compreensão. Alguns compreenderão, outros não. Se eu disser para você que foi o próprio Deus que me tirou da religião, talvez você já vá desistir de assistir o restante do vídeo. Mas eu digo para você, foi o próprio Deus que trouxe o entendimento ao meu entendimento das coisas que eu deveria viver a partir daquele momento, das decisões que eu deveria tomar a partir daquele momento, dos passos que eu deveria dar assim sucessivamente. Então eu não saí por objeção minha. Eu até falei para minha esposa, eu lamento por ter isso acontecido. Queria muito eu ter ficado lá com você, mas Deus me mostrou algo muito maior. E se eu tenho a visão de algo maior, eu não vou ficar com aquilo que é menor. Por exemplo, um jogador de futebol, ele assina um contrato com um clube. E ele mesmo, às vezes, quebra o contrato, rescinde o contrato e indeniza o clube. Porque ele vai ganhar muito mais no outro clube, que dá o lucro suficiente e ainda dá a capacidade dele indenizar o clube que ele quebrou o contrato. E sempre a gente vai por forças maiores. Por forças maiores nós somos levados.
Mas aqui a questão do jogador de futebol é material, no meu caso é espiritual. E aí, falando de fé, a fé que é praticada pela religião é uma fé legalista. Se você tiver fé, você vai conseguir. Se você tiver fé, você vai vencer, você vai prosperar, você vai abrir o seu negócio e tudo vai dar certo. Não é dessa forma. Não é dessa forma, isso é legalismo. Isso é legalismo. Por exemplo, a religião ela pratica a fé da seguinte maneira: tem que batizar, invalidando o que Cristo fez lá na cruz. Quando eu invalido o sacrifício de Cristo, quando eu batizo, quando eu tomo o pão e o suco, que eles chamam de ceia, que na verdade era uma representação da Páscoa, era uma ordenança entre os judeus, e aquilo ali era a celebração da Páscoa. A ceia nada mais é do que uma janta. Então, quando eles comem ali pão e o suco, eles estão fazendo a celebração da Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, que de santa não tem nada. Então, eles exercem a fé dessa forma, batizando, jejuando. Porque se eu jejuo, eu estou deixando de obter um alimento, deixando de obter um alimento, um nutriente para o meu organismo, achando que isso vai me tornar mais espiritual. Não, na verdade não vai. O meu corpo não neutraliza as ações do espírito, mas o meu espírito pode neutralizar as ações do meu corpo. Na verdade não é o meu espírito, é o Espírito de Deus que habita em mim. E ele é o suficiente para neutralizar as ações que eu faço fisicamente. Mas eu não tenho ações físicas que neutralizem as ações espirituais. E a carne e o espírito, elas se opõem. Elas são opostas, elas se opõem o tempo todo. Então a questão aqui foi falando de fé, né? E aí eles falando, mas tem que ter fé para fazer essas coisas. Se você se arrepender, não falando a mim, eles falando ali de arrependimento, se vendo como vermes, como bicho, como pó da terra, e ao mesmo tempo se vendo como filho. Você trataria seu filho dessa forma? Porventura seu filho ele te dá desgosto, porém você não chama ele de verme, não chama ele de inútil. Tem gente que chama porque é um desnaturalizado. É um desnaturalizado que fala uma coisa dessa. É uma pessoa que não tem entendimento das coisas que ela mesma diz. Então, como que eu posso dizer assim, eu sou o pó da terra, eu sou um miserável, eu não sou ninguém? Claro, na questão religiosa, no entendimento dos religiosos, isso é humildade. Na questão do entendimento deles, isso é humildade. É reconhecer que perante Deus não são nada. É reconhecer que perante Deus são vermes, bichinhos de Jacó, pó da terra, sem valor, miserável. Quando Deus ele ofereceu o seu filho ali no Calvário para morrer pelos seus, ele fez, mesmo sabendo que o povo se via nessa condição. E se Deus fez é porque há em você algo de precioso que nem você mesmo respeita. Você tem a filiação de Deus, você é filho de Deus. E se você é filho, você não é verme. E quando Cristo vem ao Calvário, ele desfaz a inimizade que havia entre Deus e os homens, e agora ele, e também entre os dois povos, que eram gentios e judeus, agora entre os dois povos não há mais separação, de ambos os povos ele fez um, e ainda ele derrubou a parede de inimizade que havia entre o homem e Deus. Hoje, Deus ele habita em você, Deus ele habita em mim, e o fato de eu tentar explicar para eles isso, causou assim um desconforto em certo irmão, que aí ao mesmo tempo ele tentou trazer à tona tudo aquilo que eu já sei, porque eu vim de lá. Então assim, a desvantagem que um religioso tem em confrontar comigo é que tudo quanto ele vai me dizer eu já sei. Eu não sei as experiências de coisas que ele teve, mas com relação ao conhecimento eu já sei.
E eu não falo isso com soberba, com arrogância. Muito pelo contrário, eu vim de lá 21 anos. 21 anos vivido do lado deles. 8 na Batista. 2 na Presbiteriana Shekinah, Visão G12. Depois mais 2 na Batista. 12 anos já. Depois mais 1 ano aqui na Batista. Depois mais 5 anos, 13. Depois mais 5 anos na ICNV. E depois mais 3 anos na Adventista. E como professor da escola sabatina. Então ele era meu aluno. E ele ali sempre fechava comigo nas coisas que eu falava. Só que quando eu tive esse entendimento, eu abdiquei do cargo que eu tinha e pedi a carta de exoneração. Pedi para ser emancipado do rol de membro. Eu quero sair do rol de membro, eu não quero que vocês contem comigo para mais nada. Simplesmente assim. Então, a fé que é exercida pela religião é uma fé legalista. É a fé do que... Não é uma fé que se aguarda, é uma fé que se vê ainda. Por exemplo, dizem que lá o sábado não é guardado por causa da salvação. Mas é um ato de quem é salvo que guarda o sábado. Não tem nada a ver, isso era uma lei ordenada para os judeus. Isso era uma lei ordenada para os judeus. Então, todo o rudimento da lei que é empregado pela religião coloca o homem debaixo da escravidão. Tipo, vou jejuar. Com que propósito eu vou jejuar? Eu estou fazendo um esforço para alcançar um favor de Deus, para alcançar uma bênção, para alcançar saúde, para alcançar prosperidade financeira ou qualquer uma outra coisa. Eu estou sendo legalista. Quando eu tomo o pão e o suco, eu estou colocando diante de Deus que eu sou igual o povo do passado, que tinha que se submeter ao julgamento da lei, dizendo que eu estou fazendo parte do corpo, eu estou comendo do corpo, eu estou bebendo do sangue. Porque Jesus disse, aquele que não come e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas não era disso que ele estava falando. E aquele momento em que Jesus pede para eles preparar a Páscoa, foi um momento que ele desejava desde muito tempo. E quando ele fala para fazer memória, a gente só faz memória de quem está morto. Fazer isso em memória de mim. E ele não falou a mim nem a você. Ele falou aos discípulos que estavam ali na mesa com ele. Ninguém além dos discípulos mais sabia disso. Só os presentes. Então, quando ele fala fazer isso em memória de mim, ele não está dizendo, façam isso e anuncie que os outros devem fazer isso também. Não. Então, quando eles colocaram o ponto de vista da fé deles e eu coloquei o meu, o irmão ficou em parafuso. Porque é muito fácil para mim ouvir de fato o que eles falam, porque eu vim de lá. Eu tenho a mesma compreensão. Só que o entendimento hoje está iluminado. Hoje, com o entendimento iluminado, fica difícil aceitar as asneiras, as distorções que se fazem. As distorções que se fazem do enunciado escrito. Então, não é arrogância, não é soberba, não sou melhor do que ninguém. Estou aqui com o coração aberto, colocando o meu rosto aqui, eu não estou me escondendo. Quer você goste, quer você não goste, essa é a verdade nua e crua. Então, quando eles expuseram o ponto de vista de fé deles, que eu já conheço, que eu também pratiquei, e quando eu expus o meu, que eu disse o seguinte: se houver em mim alguma virtude ou alguma ação que eu possa realizar que neutralize as obras conquistadas por Cristo lá no madeiro, quando ele estende o braço para um lado, estende o braço para o outro e diz tetelestai, que quer dizer está consumado, ou seja, não há mais nada o que ser feito. Então, antes, para que eu me aproximasse de Deus, eu tinha que fazer algo para merecer
ou para alcançar uma aprovação de Deus. Quando me veio a fé que um dia estava oculta, que eu mostrei para eles Gálatas 3, lá, se eu não me engano, 23 ou 27. Vou até ler aqui, estou com a Bíblia aberta aqui, mas não é em Gálatas não. Vou abrir aqui, tá, pessoal? Faz tempo que eu não faço um vídeo, estou com saudade de vocês, espero que vocês estejam de mim, porque eu estou voltando para a honra e glória do nosso Salvador. Gálatas 3... 25, Gálatas 3, 25. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos como subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Não era nem esse versículo não, deixa eu ver aqui. Ah tá, 23. Eu falei 7:23 e li o 24 para frente. 3:23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, encerrado para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Então, só esse texto aqui, ele já me sustenta. Porque antes eu estava vivendo uma fé legalista, uma fé do que eu tenho que fazer para mostrar para Deus que eu estou fazendo. Porque a fé que antecede a crucifixão era uma fé legalista. Olho por olho, dente por dente. Hoje não é mais assim. E se alguém pegar Mateus, Marcos, Lucas e João para tentar te convencer de que é assim, fala para ele que esses livros são livros históricos, que ali relatam sobre a vida de Jesus no seu ministério em carne, no seu ministério terreno. Ali está relatando os feitos de Jesus, que não falta exemplo nem para mim nem para você. Então eles falando de fé, e quando eu expus a minha fé, eu falei, olha só, é o seguinte: minha salvação eu não perco, não depende das minhas atitudes, porque se dependesse das atitudes, venhamos e convenhamos, seria necessário Jesus ter morrido? Se há em mim algo que possa produzir fruto para a salvação, eu te pergunto, seria necessário Jesus ter morrido? Não, né? Creio que você também concorda comigo, em número, gênero e grau. Claro que não. Então, se houvesse em mim ou em você algo que é capaz de produzir a sua salvação, Cristo morreu em vão. E se não há, a morte dele é suficiente para te conduzir até o último dia da sua vida, até o seu último suspiro. Porque você é capaz de produzir alguma coisa que anule os feitos de Cristo na cruz? Também não. E a salvação que ele concedeu lá na cruz foi para você? Foi. E de que maneira? Gratuitamente, pela graça. E graça nada mais é do que um favor imerecido. Então, eu mostrei para eles que eu não jejuo, que eu não como pão nem bebo suco, que eu não preciso batizar, porque eu batizei uma vez na católica, uma vez na batista, uma vez na presbiteriana e uma vez na adventista. Ou seja, eu tive 5 batismos. E nenhum deles não deu em nada. Quando na verdade eu já nasci batizado pelos atos de Cristo lá na Madeira. Como eu li aqui, né? Que todos quanto estavam em Cristo foram batizados, e de Cristo vos revestiste, como está escrito aqui, ó. Pois vós sois filhos de Deus. Gálatas 23, 27, diz assim: porque todos quanto foste batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestiste. Não está falando do batismo nas águas dos batistérios, dessas congregações, dessas denominações religiosas. Não se trata disso. Se trata da morte de Cristo. Quando o soldado romano vai conferir se ele tinha morrido, ele não quebrou os ossos do joelho de Jesus, porque, como estava escrito, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Ele pegou aquela lança e furou o lado de Jesus. E ao furar o lado de Jesus,
Saiu sangue, mas em seguida saiu água. E aquela água era uma representação do batismo sobre todos os seus filhos. Então, quando eu coloquei para eles o meu ponto de vista sobre a fé, eles ficaram assim, meio à deriva, confuso, tentando entender e sem compreender. Mas tinha um que eu falei para ele, tu não está longe do reino de Deus. Na verdade, quando eu falei longe do reino de Deus, eu falei sobre o entendimento. Tu está perto de entender as coisas da qual eu falo. E aí ele falou, pô, peraí, eu concordo contigo no que você está falando, assim, assado. E os demais ficaram com uma cara desse tamanho. Parecia que estava com cachumba na cabeça toda, não era só do lado aqui não. Então, ele teve um flash de entendimento. Ou seja, ele não está longe de entender e de se libertar do meio em que ele vive. Porque quando isso vir a acontecer, ele vai ter as mesmas atitudes que eu e vai romper com o sistema. E eu não falo isso com o intuito de ofensa. Na verdade, não. Na verdade, eu falo isso com amor por pessoas que estão há muito e muito tempo sendo enganadas. Então, quando eu falei para ele, se eu, porventura, bebesse, fumasse, ou até mesmo matasse, eu pagaria por todas essas coisas que eu fiz aqui. Eu sofreria as consequências dos danos que eu causei. Não tem Gálatas 6,6, se eu não me engano? Deus não se zomba. Peraí, vou até abrir. Já estou no Gálatas mesmo, deixa eu abrir aqui. Gálatas 6, se eu não me engano, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça praticamente de todas as coisas boas todas as coisas boas que aquele que a instruiu. Não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, eu não posso fazer mal a uma pessoa aqui, causar sofrimento na vida de uma pessoa e ter que morrer para pagar pelo mal que eu causei a ela. Não, aqui se fez, aqui se paga, olho por olho, dente por dente. Era assim na lei. E assim continua, porque isso é princípio. Tudo quanto o homem semear, isso ele colherá. Se eu planto amor, o que eu vou colher? Amor. Outro dia eu descobri que estavam falando mal de mim. Aí a pessoa que ouviu a outra pessoa falar mal a meu respeito, tomou dores por mim. Por quê? Porque eu ainda assim sou uma pessoa muito querida, graças a Deus. Tenho muita consideração pelas pessoas com quem eu convivo. Tenho respeito, consideração e ajudo da melhor maneira que eu puder. Eu faço coisa pelas pessoas que eu não faço nem por mim. A minha esposa que vive dizendo, você se anula demais pelos outros. Mas é essa a minha essência. Cristo se anulou, não por si próprio, mas se anulou para mim, para você. Se anulou para aqueles que lá zombavam. Então, se nós formos olhar pelas atitudes das pessoas, nós nos tornaremos seres insensatos, arrogantes, soberbos, presunçosos, iracundos. E essa não é a minha essência. Essa não é a minha essência, porque a essência do Filho de Deus é sempre querer fazer aquilo que agrada ao Pai. Então eu coloquei esse ponto de vista para ele, nada que eu faça me separa do amor de Cristo. Nada que eu faça é suficiente para tirar a minha condição de salvo. Eu sou salvo não na carne, eu sou salvo no Espírito. E é isso que a religião não quer que você entenda. A salvação que Jesus lhe concedeu não é a salvação da sua carne. Sabe por quê? No dia em que você morrer, sua carne será enterrada e os bichinhos vão comê-las. Vão comer sua carne. E os bichinhos vão comer a sua carne assim como a minha. E o que resta? O Espírito. A carne volta ao pó, como é o princípio estabelecido por Deus, e o Espírito volta para Deus que o deu. E o que é a alma? A alma é a vida, é o entendimento, é as emoções, as razões,
as sensações, no caso. Então, esses sentimentos de tristeza, de angústia, de felicidade, de alegria, essas coisas, isso tudo está impregnado em nossas almas. Na vida nós temos isso. Na vida nós temos essas coisas. Mas o que Jesus vem salvar? A nossa alma, a nossa vida. A vida eterna Ele nos concede, delegando a mim e a você o Espírito Santo. E aí, se você está na prática segundo a religião do mundo, você é escrava de Satanás. Se você está na prática de qualquer uma coisa da qual a religião discorda, você é uma pessoa escravizada por Satanás e seus demônios. Quando, na verdade, você só está cumprindo os desejos da sua carne. Você só está alimentando os desejos da sua própria carne. Só que, claro, você está fazendo parte de uma religião, e a religião ela criou um ser maligno. E seus subordinados, que também são malignos, juntamente com ele. Para quê? Para que sejam opostos a Deus e ainda assim oprimam os filhos de Deus, fazendo com que Deus fique enclausurado na sua própria palavra de justiça. Justiça é justiça. Então, os seres malignos que Deus baniu do céu fazem mal aos filhos de Deus, que não tem nenhuma chance contra eles, e Deus está de braço cruzado, porque Deus não pode intervir. Deus tem que deixar os seus próprios filhos escolher o caminho que quer seguir. Porque a gente também falou um pouco de livre-arbítrio. Eu falei para eles, olha só, quanto à minha vida secular, minha vida profissional, social, a minha vida física nesse mundo, eu escolho o que eu quero. Quanto à salvação, quanto às coisas concernentes ao Espírito, eu não tenho escolha. O que Deus determinou está determinado. Não, que não sei o que pererei, que parará. E tá bom. Deixei falar. Falou as mesmas coisas que eu já sabia, mas por educação eu os ouvi. E aí agora foi a minha vez de falar. Eu falei, olha só, eu escolho o carro que eu quero ter, a cor do carro que eu quero ter, até a mulher que eu quero ter. Eu não posso escolher os filhos, se vem com saúde ou com doença, tá? Nessa questão aí não há escolha. Você só tem a opção de aceitar ou de recusar. Tem gente que rejeita os próprios filhos e tem gente que aceita, independente da forma que nasceu e de como é o seu estado emocional ou de saúde. Então, com relação às coisas espirituais, nós não temos livre-arbítrio. Na própria visão da religião, como é que eles vêm dizer para mim que eles têm livre-arbítrio se eles não têm outra escolha de, se não aceitar Jesus, está perdido? Por exemplo, eu escolho o carro, casa, o bairro, escolho, mas nem sempre quer dizer que eu vá conseguir. Vamos supor, por mim eu moraria ou na Ilha do Governador ou na Barra. Eu acho a Ilha do Governador lindo. Ou na Barra da Tijuca, ou até em outro lugar. É uma escolha, é uma opção que eu tenho, mas se eu tivesse condição, eu com certeza moraria em um desses lugares. Então, assim, e na questão espiritual, da própria religião se você aceita Jesus, e se você o tem, se você o segue, você está salvo. Mas se você dá uma tropeçada, você está perdido. Mas se você se arrepende, você está salvo. Como é o livre-arbítrio da religião? É condicional? Por exemplo, se eu dou livre-arbítrio a você, eu adoto uma pessoa, uma criança, coloco ele dentro de casa e dou livre-arbítrio para ele, dizendo o que ele pode fazer, dando liberdade total para ele fazer o que ele quiser. Eu posso repreender ele depois, se ele fizer alguma coisa da qual eu permiti? Por exemplo, o livre-arbítrio te dá condição de tudo. Agora, como que eu tenho livre-arbítrio com Deus, se eu não estar do lado, se eu não escolher estar ao lado dele, eu sou condenado?
Que livre-arbítrio é esse? Não existe. Então, a fé é o seguinte, a fé que eu creio hoje não depende de mim, porque está escrito lá em Romanos, né? Não depende de quem quer nem de quem corre, mas daquele que o chama. Ou seja, ele está falando ali do nascimento de Jacó e Esaú, que ele está falando ali, ó, o maior servirá ao menor, e eles não tinham nascido nem feito bem nem mal, mas que era para que prevalecesse a eleição de Deus. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Então Deus, ele escolheu. Hoje nós sabemos que tem os vasos de ira e os vasos de honra, os filhos e os não filhos. Mas isso aqui é uma questão para um outro dia. E aí, eu explicando para eles, né, a fé que eu tenho hoje, ela é forte. Eu tenho plena convicção de que eu não preciso subir monte, que eu não preciso jejuar, que as minhas atitudes como seres humanos e como humano também é de buscar o melhor para as pessoas e também para mim. Nunca tive a intenção de usurpar ninguém. Então eu fui mostrando, né? E independente da vida que eu viva, eu não perco a salvação. Aí eles esbravejaram lá, que não sei o quê. Mas tudo bem. Eles creem que precisam se arrepender de um perdão que já lhe foi concedido. Mas a religião não permite que eles vejam. Aí eu falei, olha só, enquanto vocês vivem o ministério de Moisés, eu vivo no ministério da graça. E quando eu digo que eu vivo no ministério da graça, é porque eu já estou muito além desse ministério da graça. Enquanto as pessoas dizem assim, nós estamos em graça, eu vou dizer para você, eu já estou no reino. Eita, blasfemou! Isso aqui também eu posso fazer um estudo para um outro vídeo. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, agora. Lembra quando Jesus está ali em afronta? Vou abrir aqui para a gente ter uma compreensão. João 8. Eu vou ler aqui do João 8. Disse assim, eu vou pegar o 24 aqui e alguns outros, tá? Disse assim, por isso eu vos disse, morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Com quem Jesus está falando isso aqui? Jesus, ele está tendo aqui um diálogo com os sacerdotes, os principais do templo, né? São os caras. Aí ele diz assim, né? Aí ele vai e continua. Então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que desde o princípio vos tenho dito. Aí eles, muitas coisas... é Jesus, né? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo nenhum que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, olha só, vamos pegar isso aqui de novo. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Aí ele continua. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois,
Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus estava colocando em debate aqui? A verdade e a escravidão. Se você faz parte de uma religião, aí a pessoa que bebe, que fuma, ela é escrava da sua carne, ela é escrava da sua carne. Ela é escrava da sua carne. Mas você acha que essa pessoa que bebe, que fuma, não sabe que está fazendo mal a si mesmo? Claro que sabe. Isso é uma verdade irrefutável. Não tem contra-argumento. Eles sabem o mal que estão fazendo a si mesmo. Eles conhecem a verdade. Porém, eles não tomam essa verdade para tomarem posse da libertação que eles merecem. E se ele não tivesse o conhecimento e agora tendo, fica mais fácil para ele deixar de praticar certas coisas? Fica. Então, olha só, acho que eu vou ter que pegar um pouco mais acima. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o 21 até o 23, de João 8. Jesus defende a sua missão e autoridade. Ele disse assim, ó: de outra feita lhe falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque disse: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós deste mundo, eu deste mundo não sou. Agora vamos passar por 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes, sereis livre? Eu vou fazer uma pergunta a você. E eu espero que você seja sincero na sua resposta. Você não precisa falar a mim. Responda para você mesmo. Do que a verdade pode te libertar? Do diabo? Ou de engano? Eu acho que é mais coerente com o engano do que de uma força maligna. Mas na religião que desenhou essa força maligna como uma força enganosa, quando na verdade Jesus está falando aqui aos fariseus e advertindo aos que ali creram nele, que se eles conhecerem a verdade, eles serão livres. E os fariseus os fariseus sacerdotes, sei lá, ouvindo essa, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, eles mesmos estão afirmando que nunca houve uma força opressora que os escravizasse, uma força opressora maligna espiritual que o escravizasse, porque a questão aqui é de engano. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia estava eu lá no meio. Quando essa verdade me alcançou, ela me libertou do engano que eu também vivia. E que os meus irmãos ainda se encontram lá, mas essa verdade não alcançou ainda as suas mentes. Essa fé que hoje eu vivo ainda não se manifestou na vida de nenhum deles. Porque muitas das vezes não se manifesta, até mesmo por conta deles mesmos. Talvez. Mas eu creio que é no chamar de Deus. Como Romanos 8, 27, 28, 29, sei lá. Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Deus chama cada um segundo o seu propósito. Não é seu nem meu, é propósito de Deus. Deus me chamou com um propósito. Eu posso ignorar esse propósito? Posso. Eu tenho livre-arbítrio para escolher isso? Tenho. Mas quando Ele chama, Ele capacita. Eu posso, por exemplo, eu estou há 1 ano aí sem fazer vídeo. Mas a minha intenção nunca foi de parar. É que o YouTube ele mudou a maneira de publicar os vídeos ali. Antes eu abria o aplicativo, aí tinha lá a opção gravar vídeo e enviar vídeo. Hoje só tem a opção de enviar vídeo. Então, por exemplo, a verdade ela é libertadora, mas do engano. E aqui Jesus está falando aos religiosos e tem as pessoas além dos religiosos que antes estavam antes estavam subjugados aos religiosos, e quando Jesus fala essas coisas, as pessoas passam a crer nele. E aí ele se vira para essas pessoas e diz: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está libertando essas pessoas da religião. É muito claro, isso é muito nítido. Por exemplo, eu digo para você assim, ó, tem uma pessoa que está vindo ao teu encontro para te matar. Você pode acreditar ou não, mas a pessoa está vindo. Você pode tomar uma atitude e sair e evitar que isso aconteça? Pode. Mas eu estou te dizendo a verdade. Você pode acreditar ou não. Da mesma forma, foi o que Cristo falou para aquelas pessoas. Se vocês permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Só que a verdade, ela vai me libertar de quê? De enganos que têm sido anunciados dias após dia na minha vida, e que hoje se tornaram verdades de tantas vezes serem repetidos. Pelo fato de muitas vezes se repetirem, se tornaram verdades, e a mentira e a verdade tem sido ignorada. O Evangelho de Cristo, ele é libertador, ele não é escravizador. Se eu disser para você que você não precisa dizimar, até porque dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era um rudimento da lei e era entregue ali aos sacerdotes para sustento tanto do sacerdote como para o dos levitas, que não tinham heranças do Senhor, que eram os responsáveis pela casa do Senhor, pelo templo. Eles eram responsáveis por tudo, pela arrumação, por tudo do templo, pelos trabalhos, por tudo. Então, eles não tinham herança, eles não tinham terra. E as outras 10 tribos, as outras 11 tribos no caso, elas traziam para eles os recursos para que eles se mantivessem, e assim sucessivamente. Mas eu queria deixar esse vídeo para vocês. A verdade liberta, mas liberta do engano em que a religião te colocou. Antes você tinha alegria, felicidade, se relacionava bem com todo mundo, não tinha medo de Deus. E após um momento em que você passa para uma determinada religião ou para qualquer uma das que existem, essas pessoas que antes eram sua amiga passam a ser suas inimigas, e antes o medo que você não tinha de Deus agora passa a existir na sua vida. Sabe de uma coisa, você é filho, Deus te ama, Deus te alcançou com um preço muito alto, Ele te comprou, e jamais Ele te lançará fora, nem abrirá a mão de você. Então, seja liberto pela palavra da verdade, que te liberta da opressão dos cativeiros. Enquanto isso, os pastores têm colocado a mão no seu dinheiro e construído palácios para si mesmo. Essa é a mensagem que eu deixo. Um beijo e a paz do nosso Senhor e Salvador. Até a próxima.